que nós temos é discutir não apenas o problema específico dessas famílias, mas sim a questão genérica, né, da habitação. Mas é lógico que num certo momento, né, a gente vai voltar os olhos, né, para a questão específica aqui do acampamento, né. Bom, eu gostaria de agradecer antecipadamente, né, que a presença da imprensa aqui de Pentecoste, nosso amigo Zé D'Alex e Israel Carneiro, que está transmitindo isso, a sessão ao vivo. Nessa audiência pública, ela está sendo transmitida ao vivo pela Rádio Web Pentecoste, disponível nas mídias sociais. Né, e gostaria de antecipadamente agradecer a presença de cada um de vocês, de cada senhor, de cada senhora, de cada jovem que hoje se fez presente, né, para que a gente possa discutir essa temática da habitação do nosso município. Pedir paciência e pedir um pouco de colaboração das famílias, no sentido de que a gente possa ouvir e prestar atenção, muita atenção nos encaminhamentos e deliberações que vão ser tomadas. Também pedir que haja paciência, especialmente aí com a criançada. É um momento de muita atenção, né, para que a gente possa, novamente dizendo, discutir, mas acima de tudo deliberar alternativas para soluções dos problemas. Para que a gente possa realizar hoje essa audiência pública, nós convidamos uma série de autoridades, né? E eu gostaria de convocar essas autoridades, que elas se fizessem presentes aqui na mesa, para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos. Eu gostaria de convidar o senhor Benevaldo Vieira Chaves, nesse ato representando a Coordenadoria Especial de Acolhimento dos Movimentos Sociais, nesse ato representando o Dr. Acrísio Sena. Convidar também a militante Francilene Carneiro, nesse ato aqui representando a direção do movimento MST, Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra. Convidar também, né, o Dr. Carlos Mourão, da assessoria jurídica do movimento Sem Terra. Gostaria de convidar também a senhora Guaracimeire Matos, socióloga, componente da equipe de Célula de Habitação e Interesse Especial da Secretaria de Cidades do Estado do Ceará. Gostaria de convidar também a senhora Luísa Perdigão, diretora do Instituto de Planejamento de Fortaleza e Infraestrutura. Gostaria também de citar a presença aqui no plenário da Cleomar Alves, que também é da direção do Movimento Sem Terra. Agradecer aos funcionários aqui da casa. Eu gostaria de esclarecer alguns pontos do que como vai ser a nossa metodologia de trabalho. Nós vamos dividir essa audiência pública em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai ter as falas das pessoas que aqui estão convidadas. E no segundo momento nós vamos abrir para a participação da nossa plateia. A audiência pública é isso, então não existe audiência pública sem que haja participação do público. Para isso eu gostaria de pedir já a colaboração de todos, né, para que a gente possa desenvolver os trabalhos da melhor forma possível. Só para iniciar, eu gostaria até de contar um pouco de como tudo isso começou, né, especialmente para aquelas pessoas que estão aqui hoje, e a representação do Estado, aqui com a Coordenadoria de Acolhimento dos Movimentos Sociais, aqui também com a equipe da Célula de Habitação e Interesse Social da Secretaria das Cidades do Estado, né, o pessoal aqui do MST que já vem acompanhando o caso há muito tempo, já estiveram inclusive participando de uma série de outros momentos, né, nessa luta pelo direito à moradia. Né. Eu queria dizer, iniciar um processo de histórico, viu, doutor Guaracimeire, contando um pouco como que isso tudo aconteceu ao longo desses últimos meses aqui no município de Pentecoste. Houve um sinal por parte da gestão, no sentido de contemplar as famílias de Pentecoste com moradias.
né? Infelizmente, essa situação veio se arrastando, né, a ponto de algumas famílias partirem para a ocupação de um terreno. Esse terreno que inicialmente primeiramente foi ocupado no terreno de propriedade da excelentíssima senhora prefeita municipal de Pentecoste, na qual solicitou uma reintegração de posse. Essa reintegração de posse foi efetivada, todas as famílias deixaram o terreno na mais absoluta tranquilidade, de forma ordeira, né? E no segundo momento houve uma ocupação aqui na Prefeitura Municipal de Pentecoste. Nessa ocupação foi tirada uma comissão e essa comissão se reuniu com a representação da Prefeitura, né? Infelizmente, as negociações elas não prosperaram, né? Não foram efetivas, as próprias famílias deliberaram pelo não acatamento de uma série de indicações que foram feitas por ocasião dessa negociação, um momento altamente conturbado, e partiu-se para ocupar um terreno que havia sido doado previamente pela Prefeitura Municipal de Pentecoste, né, um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que foi encaminhado para casa, né, a Câmara de Vereadores votou, aprovou o projeto de lei doando o terreno para uma associação dos empregados dos Correios da Bahia, para que ela para que essa associação construísse unidades habitacionais vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Em um outro momento, também foi de iniciativa do Executivo a propositura de um projeto de lei regulando a questão de imóveis e unidades habitacionais que viessem a ser construídos pelo Minha Casa Minha Vida. Então, oficialmente, do ponto de vista legal, não há nenhum impedimento nesse sentido. Bom, infelizmente, as negociações elas não prosperaram e houve uma ocupação desse terreno, que culminou com uma nova reintegração de posse por parte da Prefeitura Municipal de Pentecoste, né, sob a alegativa de que haveria especulação imobiliária, né, e que as famílias o problema de habitação não seria um problema central, né. E, novamente, agora dessa vez sob a intervenção da direção e representação do Movimento Sem Terra, né, houve uma intermediação de negociação, né, essa negociação foi feita, acompanhada inclusive com representação até do governo do estado de Ceará, mas infelizmente o que foi acordado não foi cumprido por parte da Prefeitura Municipal de Pentecoste, o que culminou com a continuidade do processo de reintegração de posse, que novamente ocorreu, as famílias deixaram de forma ordeira, pacífica esse terreno, e sob intervenção do Ministério Público da Comarca de Pentecoste foi fechado um termo de ajustamento de conduta, né, na qual algumas famílias, especialmente aquelas que estavam mais vulneráveis do ponto de vista social, socialmente falando, Dr. Carlos e a Francine que me corrija se eu estiver falando alguma coisa contrária, né, mas foi fechado com o compromisso perante ao Ministério Público de que o Executivo Municipal enviaria à Câmara Municipal de Pentecoste um projeto de lei doando um terreno para a construção de unidades habitacionais em regime de mutirão. Foi isso? Regime de mutirão especialmente para aquelas famílias que continuam aqui acampadas no clube municipal, né? Eu gostaria apenas de ponderar que, na verdade, ainda que as 30 famílias sejam ocupadas, a necessidade é muito maior do que especificamente as 30 famílias. Ainda que nós não tenhamos, doutor Carlos, nada em termos de levantamento técnico de déficit habitacional, mas nós sabemos que ele existe, né? Existe até porque proliferam no nosso município construções, né, de apartamentos, kitnets, pequenas casas para aluguéis, né? E se a gente tem um entendimento de que se isso ocorre da forma como está ocorrendo, né, com certeza há um déficit habitacional presente, né? E aí nós, infelizmente, até o presente momento, a gente ainda vem enfrentando dificuldade, né, em relação a um sinal positivo de envio desse projeto, né, especialmente no que diz respeito à questão da condução de todo o processo, né? Há algumas situações ocorrendo, situações que nós consideramos graves, né? Há alguns problemas, quebras de acordos, viu, doutor Carlos?
que necessitam de intervenção. E aqui a grande proposta que nós fazemos é que, antes de tudo, essa audiência pública ela tem um caráter completamente apartidário. Eu sempre costumo dizer isso, que o nosso grande objetivo é discutir a solução para um problema que existe hoje, concreto no nosso município. E é um problema que envolve não apenas a questão de partidarismo político, que não faz parte desse escopo de pensamento. Nós estamos discutindo não a política partidária, mas estamos discutindo, acima de tudo, a questão do direito à moradia, direito assegurado a todo cidadão, a toda cidadã brasileira pelo texto constitucional. E é em nome disso que a gente faz todo o esforço no sentido de garantir que essa discussão seja feita e, acima de tudo, que encaminhamentos concretos, para que a solução aconteça, sejam tomados a partir dessa audiência pública. Logicamente, a gente vai aguardar ainda. Foram convidados os outros vereadores, nós somos 3 vereadores, Benevaldo, Dr. Carlos e Guaracimeire. Infelizmente, até o presente momento, apenas eu estou aqui. Estamos aguardando ainda. Foi convidado também representação da Procuradoria Jurídica do município, Secretaria de Ação Social, a Gabinete da Prefeita, a Secretaria de Administração e Finanças. Estamos aguardando, esperamos que, com o correr do tempo, com o andamento da audiência pública, as representações elas cheguem. Com certeza será facultada a palavra, assegurada a palavra, para que a gente possa conduzir toda essa discussão da forma mais tranquila e da forma mais conveniente em busca da solução do problema. Bom, nesse momento eu gostaria então de começar aqui a nossa audiência facultando a palavra ao senhor Benevaldo Vieira Chaves, que é que nesse ato está representando o coordenador especial de acolhimento aos movimentos sociais, doutor Acrísio Sena, do gabinete do governador, no caso civil, e gabinete do governador do estado do Ceará. Bom, no mais, sim, agradecer o convite ao vereador Daniel Gomes, no requerimento aqui solicitado em nome da luta da comunidade. E agradecer aqui a Luísa Perdigão, nossa companheira de luta lá em Fortaleza, que tem também uma luta tradicional aqui na cidade de Pentecoste. Agradecer aqui ao Daniel Gomes, vereador aqui da cidade, a Guaracineide, da Secretaria da Cidade, não é isso? A Dr. Carlos e a Francilene Carneiro, do movimento aqui do MST. Bom, gente, eu estou aqui em nome do secretário dos movimentos de acolhimento aos movimentos sociais, atendendo aqui ao pedido e vindo aqui ao convite para ouvir. E a crise não pôde comparecer porque há uma agenda extensa, porque o governo Camilo Santana, ou aliás, o governo Camilo Santana hoje, essa secretaria tem apenas 6 meses. E é uma secretaria que está à frente de estar recebendo também os sindicatos, também os movimentos sociais, e nas suas reivindicações. O governo Camilo ele pauta hoje numa luta em que o que vale hoje é o diálogo. O que vale hoje é manter o trabalho de ouvir os movimentos sociais que realmente têm uma linha de luta e uma reivindicação naquilo que se pretende, que é, no caso de vocês, a luta pela moradia. E o demais eu quero agradecer e estou aqui para mais esclarecimentos, mais dúvidas depois, para a gente também pautar essa luta de vocês, ok? Muito obrigado. Bom, nós gostaríamos de agradecer aqui as palavras do senhor Benevaldo. Queria dizer, Benevaldo, da nossa satisfação em recebê-los.
Gostaria de dizer que também essa coordenadoria de acolhimento dos movimentos sociais ela tem um papel fundamental, especialmente agora nesse momento que nós estamos enfrentando. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes do início da audiência, e uma das coisas que nós temos sentido muito dificuldade é a questão do diálogo, né? Então, assim, eu acho que inclusive a gente já pode tirar até como um dos encaminhamentos, até de forma precoce desde o Presidente, já a questão da garantia da abertura de diálogo e intervenção do Estado, do governo do Estado do Ceará, né, atuando como um interlocutor, né, para que a gente possa vencer todas essas dificuldades que essas famílias aqui, não apenas as 30 famílias que fazem parte aqui do Comum do Pentecoste, mas outras tantas famílias, assim haja necessidade, outras tantas famílias do município de Pentecoste também sintam a presença do poder público, especialmente na garantia do direito constitucional da moradia. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o doutor Carlos Mourão, que é da assessoria jurídica do Movimento Sem Terra. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria saudar o doutor Benivaldo Vieira, representando aqui a Secretaria de Acolhimento aos Movimentos Sociais, a doutora Luísa Perdigão, ao vereador Daniel, pelo convite dessa audiência pública, a Francilene, representando aqui a direção do MST, e a Secretaria da Cidade aqui presente também. Bom, essa demanda ela é uma demanda da moradia, é uma demanda que tem um respaldo no direito constitucional, ele é um direito social, e todos os órgãos, tanto a União, como o Estado, como o município, têm por obrigação constitucional dar moradia a quem precisa. Está lá no artigo 6º da Constituição. E o que a gente faz, as ocupações urbanas que são feitas, as ocupações de terra, todas elas são uma demanda social que o Estado no sentido amplo, tem que responder. E tem que responder de maneira efetiva. Aqui no caso do município de Pentecoste, a demanda, a moradia ela é muito maior. Nós, infelizmente, não temos dados de qual o déficit habitacional aqui no município. E a gente até já pensou em solicitar isso, né? Essa informação mais específica das secretarias daqui. Por que é importante saber isso? Porque a gente tem certeza que essas 30 famílias que a direção do MST está apoiando não são as únicas famílias que precisam de moradia. Eu estive na ocupação. Vi que tinha muitas famílias lá. Parte dessas famílias realmente tinha interesse por especulação imobiliária, tanto que a gente do movimento fez a denúncia dizendo que a gente saía da ocupação porque tinha interesse de especulação imobiliária, e não é o nosso papel. Nosso papel é de cumprir um direito constitucional à moradia. E a gente vai exigir isso de quem for. No caso do município, tinha reintegração de posse, a Prefeitura Municipal entrou com ação de reintegração de posse, o que a gente considera uma medida ruim a princípio, porque a gente preza pelo diálogo. A gente não quer que numa situação de conflito, numa situação de moradia, que é uma demanda social, em que as famílias estão numa situação vulnerável, com idosos, com crianças, com mulheres grávidas, passem por um despejo. A gente não quer que isso aconteça em situação nenhuma. E a gente não acredita que a violência policial ela vai responder e vai solucionar a demanda por moradia. Partindo desse pressuposto, o que a gente fez? A gente entrou em contato com a promotoria, com o Ministério Público Estadual, na figura do doutor Lucídio, colocamos toda a problemática, especificamos para ele que realmente tinha uma parte de especulação imobiliária, mas essa parte não representava e não diminuía a luta por moradia aqui no município. E falamos, temos tantas famílias precisando de moradia com urgência. Elas não têm para onde ir, não têm casa de parente, algumas estão desempregadas, não têm dinheiro para pagar aluguel e precisa ser resolvido. De imediato, ele já convocou uma reunião com a Procuradoria do município, com a Prefeitura, todo o staff da Prefeitura,
e fizemos um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. Nesse termo, a gente estabeleceu que essas famílias que tinham a necessidade urgente de moradia, elas iriam temporariamente para um local da prefeitura, que no caso ficaram no clube, que estão hoje, e ato contínuo elas iriam para um terreno que seria doado pela prefeitura para ser construído casas em regime de mutirão. Qual a primeira dificuldade da prefeitura? Eles não conseguiram, nessa reunião que foi feito o TAC, dizer qual seria o terreno que as pessoas vão para lá. Porque eles não sabiam precisar qual era a demanda por moradia específica e nem qual terreno disponível para ser a doação. Tem todo um trâmite municipal para essa doação. Então, assim, a princípio não foi feita uma data para isso, porque não sabia nem qual era o terreno ainda que ia ser doado. Porém, foi conversado que isso tem que se dar num prazo razoável. O prazo razoável que a gente tem são cerca de 90 dias. Esse é um período para fazer o cadastro das famílias, que já começou hoje, né, pelo que eu fui informado, começou hoje esse cadastro. Após o cadastro, a gente vai ter noção de quantas famílias são. Eu digo assim, vamos ter noção de quantas famílias nós estamos fazendo aqui nesse primeiro momento. A demanda é muito maior. A demanda não acaba aqui. E assim, quando a gente trata dessa demanda, não está querendo dizer que a gente vai priorizar essas pessoas. Não. A gente está organizado, a gente está lutando, a gente está reivindicando moradia. Então, se a gente luta, a gente tem que conquistar nosso direito, tem que ir para a terra, tem que ir para a moradia. Mas a demanda é muito maior. Então, nesse primeiro momento, vai ser para esse grupo de pessoas. Após o cadastro, a gente vai saber quantas pessoas são, quantas famílias são, e vai exigir que seja doado o terreno de imediato. Por que essa doação tem que ser de imediato? Porque já existem terrenos para isso. Né? A gente, inclusive, já tem algumas propostas para ser conversada quanto ao terreno a ser doado. Ela tem que passar por um trâmite, que eu até queria que o vereador explicasse com mais detalhes como é que é esse trâmite, que é uma legislação municipal, né? Se for a estadual e federal, eu sei. Não sei se a municipal tem alguma especificidade. Eu vi a lei orgânica do município, no capítulo 6, ele fala sobre a questão do direito à moradia e a questão urbana como um todo aqui no município. E vi sim que tem essa possibilidade. O terreno que estava ocupado, ele é um terreno para ser doado para Minha Casa Minha Vida. Só que a doação para essa associação da Bahia, ela terminou agora no finalzinho de outubro para novembro. Ela terminou. Então, assim, como não foi feito a destinação específica para ela, que era doação para Minha Casa Minha Vida, há uma transdestinação desse imóvel. Então, ele vai ter que voltar para a prefeitura e a prefeitura pode sim fazer uma doação desse mesmo terreno. E esse terreno ele pode ser para mais gente. Ele não precisa ser especificamente para essas famílias. O Ministério Público ele tem sido um parceiro muito importante em cobrar da prefeitura isso. Óbvio que quem cobra da prefeitura é a gente, né? São os movimentos sociais que têm que cobrar, são as pessoas que precisam da moradia que têm que cobrar